Boa noite. Hoje a aula é para tirar dúvidas em relação à atividade do semestre, que é um artigo. Eu estou aqui há 10 minutos, aguardando os alunos. Até o momento não compareceu ninguém à nossa sala virtual, né? Então, estou aguardando para que os mesmos compareçam, para que possam ser sanadas as dúvidas, ao qual o objetivo da aula de hoje era para que vocês me trouxessem o objetivo do artigo de vocês, a metodologia que vocês estariam utilizando, para que eu pudesse auxiliá-los. Estou aguardando, como eu falei, já há mais de 10 minutos, né? Espero que, no decorrer, vocês apareçam, porque eu preciso tirar essas dúvidas de vocês. Caso contrário, vai ficar complicado depois. Chegou. Bem-vinda, Larissa! Larissa, bem-vinda, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, Larissa. Eu já estava aqui me lamuriando que não tinha ninguém na aula hoje. Tem só eu mesmo, né? Pois é, mas hoje nós vamos ter que trabalhar para resolver a questão do artigo, né? Vocês precisam... Uhum. Hoje a gente tirou a aula para isso. Tá. O que você trouxe, Larissa? Qual é o teu grupo? O meu grupo é a Natália e a Mirella. Tá. O que vocês fizeram até hoje? O que vocês... Qual é o trabalho que vocês vão fazer? Qual é a ideia de vocês? O que vocês vão me apresentar hoje? Eu não acredito que não trouxeram nada. Não me decepcionem, por favor. Então, a Larissa, vamos lá. Larissa, a Mirella e a Natália, né? Vai ser vocês três, é isso? Isso, é só nós três. Uhum. O pessoal não está conseguindo acessar o link? Não, acho que a internet dela que tá ruim mesmo. Ok, porque eu olhei agora, a Luana... Não, mas o link tá dando certo, uhum. eu olhei agora para conferir ainda o link, né? Bem-vinda, Luana! Tudo bem? Como você está, Luana Paz Melo? Tudo certo. Liga seu microfone, Luana. Vamos falar um pouquinho. Semana passada eu consegui uma proeza. Todos conseguiram, quase todos falaram. Fiquei muito feliz. Cheguei a fazer print da tela, o pessoal falando, abrindo a câmera. Fiquei muito feliz. Só um minuto. A Luana vai fazer um make para abrir a câmera. Não acredito. Vocês estão com problema de internet? Larissa? Até aqueles que nunca faltam à aula hoje não compareceram. Aí eu não posso mais abrir. Natália está no trabalho ainda.
Eu não posso mais, a Mirella também, eu não posso mais disponibilizar uma aula para o artigo daí, tá? Porque aí eu tirei uma aula só para a gente ver a questão do artigo e para vocês me apresentarem desde o comecinho do semestre que a gente está falando sobre isso, ok? Então, Larissa, vamos lá, o que que vocês fizeram? Fala você, fala pelo seu grupo. Larissa, eu estou aqui aguardando, tá? Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha. Todos conseguiram, semana passada, assistir a história da contabilidade pública? Eu continuo aguardando vocês, tá? Consegue escutar uma música, Larissa? Você consegue escutar uma musiquinha que eu coloquei de fundo, Larissa? Não, professora, não tá dando de escutar a música. Não está conseguindo escutar? Não, só para ver se vocês conseguiram escutar a música. Não, aqui não tá dando de escutar a Não? música. Não? Ah, tá. Não. Eu queria deixar uma musiquinha para deixar vocês calminhos enquanto esperavam, então não deu certo. Vamos ver, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui enquanto a gente espera. Você quer ir falando, Larissa? Enquanto a gente espera? Vamos ver se você consegue escutar a música agora. Vamos lá. Consegue agora?
Larissa? Bem-vinda, Natália. Boa noite, Natália. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, professora. Uai, só tem eu aqui na sala? Oi? Só tem eu aqui na sala mesmo? Como? Só tem eu mesmo aqui na sala? A Larissa estava aqui e saiu. Não sei onde que ela foi. Estava aqui e saiu. Não sei o que que houve com a Larissa. Ó, eu chamei ela aqui, ó, Larissa, vamos falar sobre o artigo. Consegue me escutar? Ela disse só um pouquinho, ela saiu. Não sei o que está acontecendo. E o link está certo, é aquele mesmo que vocês têm lá na sala virtual. Eu não sei o que está acontecendo hoje, estou preocupada. A Elisângela chegou. Bem-vinda, Elisângela. Bem-vinda, Elisângela. Boa noite. Boa noite, professora. Natália, você é do grupo da Larissa e a Mirella, né? Sim. Elisângela, você qual grupo? Eu, professora. A Elisângela é só você, então deixa eu só anotar aqui. Elisângela, só você, né? Individual. Sim, professora. Uhum, vou fazer Tá, individual. individual. Então vamos pela ordem de quem estava aqui. Natália, qual é o trabalho que vocês vão fazer? O trabalho a gente estava vendo com a Larissa sobre o segundo tema, Qual é sobre o o tema? método de equivalência patrimonial. Métodos de equivalência patrimonial na contabilidade pública? Isso. E qual é que era o objetivo de vocês nesse fazer o método de equivalência patrimonial? O que vocês querem ver? Na verdade, a gente não definiu o porquê. Eu acho interessante ali a equivalência patrimonial. Apenas por conta disso eu sugeri, mas o grupo em si ainda não tomou uma decisão. Lembra que vocês tinham que hoje trazer o objetivo do artigo de vocês e a metodologia que vocês iriam usar? Que daí eu para mim, poder dar continuidade ao trabalho de vocês, dar assistência para vocês. Daí vocês já tinham que ter definido, por isso que eu mandei todos aqueles artigos de sugestão. Não que vocês precisassem fazer igual aqueles, mas era só para vocês verem como é que eram os artigos e terem uma ideia, né? Porque nós estamos já praticamente, hoje, dia 9 de setembro, né? E vocês têm que entregar, se eu não me engano, 11 de novembro. E o tempo já está pouco. E daí eu não posso mais disponibilizar uma aula só para a gente ver artigo e auxiliar vocês a montar o objetivo, a metodologia, né? Então, isso vocês tinham que já ter vindo hoje. Esse objetivo da aula de hoje é para isso. Qual é o objetivo do trabalho de vocês? Então, você agora me disse, equivalência patrimonial. O que você quer ver na equivalência patrimonial? O que você quer estudar na equivalência patrimonial? Qual é a tua curiosidade na equivalência patrimonial? O objetivo é uma pergunta, é algo que está te instigando que você tem que responder. É uma pergunta que você precisa responder. Então, eu pergunto para vocês, para ti assim agora, Natália, o que é que você quer descobrir na equivalência patrimonial? Professora, eu posso pedir para guardar só um momentinho que estou pedindo para a Larissa entrar, porque a gente estava conversando sobre isso, ela que ficou de conversar com a senhora sobre isso. Ela que conversou com a Mirella e dialogou lá, e ela que tomou a decisão.
Tá, então vocês não decidiram o objetivo do artigo, então é isso? É isso, Natália? Natália? Oi, professora, eu não consegui te ouvir. Então vocês não definiram, eu estou falando muito baixinho, vocês não estão conseguindo me ouvir, alguma coisa? Eu acho que é o meu celular mesmo, tá um pouquinho baixo. Tá. Elisângela, você está conseguindo me ouvir bem? Agora eu estou te ouvindo, porque eu também não estava conseguindo te ouvir. Elisângela, você me ouve bem? Sim, professora, para mim tá bem bom. Tá. Então, e Tá. agora, Natália, você me ouve? Acho que é o meu celular mesmo, tá bem baixo. Então acho que está com problema no teu celular. Tá, Natália. Então, assim, tenta conversar com elas e veja isso com bastante carinho, com bastante urgência, essa questão, porque senão vocês vão se atrasar e vocês não vão conseguir fazer um bom trabalho, tá? Se possível, ainda hoje, porque a Larissa estava ali na aula e saiu, não sei por que que ela saiu. Ela só pediu um pouquinho, né? E aí, de repente, ela saiu. Não sei se está com problema na internet, alguma coisa. Os outros alunos que também sempre estavam ali, hoje não estão, né? Não sei o que que houve. Ah, tá. Então, você já sabe que vão trabalhar em equivalência patrimonial. Então, eu deixo assim para ti, Natália, para você já ir pensando o que é que vocês querem saber dentro da equivalência patrimonial. Então, esse é o objetivo. O que é que vocês querem saber dentro da equivalência patrimonial? O objetivo é uma pergunta que você precisa que seja respondida, tá? Então, qual é a curiosidade que você tem sobre equivalência patrimonial? Então, você precisa que isso seja respondido, tá? Então, pensa um pouquinho e eu vou. A Elisângela, tem alguma coisa? Professora, então, como eu havia conversado com a senhora, eu resolvi fazer o meu tema mesmo, o meu artigo sobre a lei da responsabilidade fiscal na administração pública. Uhum. Eu vou eu vou estar entrevistando, vamos dizer assim, a contadora do município, que é a minha atual chefe, Uhum. e mais um contador também que trabalha lá com a gente nessa questão que eles Tá. têm no dia a dia, né? Uhum. Eu pensei em fazer, né, sobre a Lei E 101 de 2000 e pensei em fazer uma linha do tempo, como contando a história da Lei da Responsabilidade Fiscal na administração pública e ver como que ela é aplicada atualmente. Pensei em fazer assim, professora. Tá, essa linha do tempo seria uma introdução no assunto, né? Na verdade, seria uma Isso, introdução no assunto, é isso? exatamente, professora. Tá. E o objetivo teu do trabalho, poderia dizer qual é que seria o objetivo? O que que você quer saber nessa própria lei? O que que você quer saber na lei de responsabilidade fiscal? Então, professora, eu quero saber, eu penso, né, não sei se é de forma correta, porque eu decidi fazer esse tema na segunda-feira, que eu fui pesquisar, então eu não tive muito tempo ainda para estar dando uma olhada sobre ela. Mas eu quero saber como ela é aplicada no dia a dia, como os contadores vem essa forma de estar planejando a LOA, a LDO, essas coisas assim. Uhum. E você já pensou em fazer uma pesquisa junto aos contadores também? Contadores públicos? Sim, professora, eu pensei em fazer isso também. Porque Eu daí até você. pensei também em colocar alguma coisa. É porque, assim, é muita ideia, né? O que é bem amplo esse tema. Uhum. Eu até pensei em colocar alguma coisa também de licitação, como é que ela se enquadra também na Não, não, licitação. porque a licitação daí entra em outra questão, tá? A licitação, se tu vai trabalhar sobre a lei de responsabilidade fiscal, é uma coisa, a licitação é outro item à parte, tá? O que Entendi. você pode ver, porque pelo que aquele TCC que você me mostrou,
ele tem um questionário, né, ao qual as pessoas, os contadores estavam respondendo. Inclusive, o questionário, você pode aplicar o mesmo questionário igualzinho ao que ele está, ok? Só que daí você vai ter que citar da onde você tirou aquele questionário, né? E aí você vai dizer que vai ser do TCC assim, assim, aquele questionário, e você pode aplicar aos contadores públicos, ou seja, tu vai encontrar eles nos órgãos públicos, esses contadores, né? Tu pode fazer um estudo com... Não existe muitos contadores públicos, né? Por cada prefeitura, eu não sei a quantidade, depende do tamanho das prefeituras, né? 1, 2 ou 3. Você pode fazer essa pesquisa com esses contadores, com esse mesmo questionário que tem naquele TCC que você me mostrou. Certo. Que é sobre a lei da responsabilidade fiscal, né? Uhum. E essa pessoa lá, eu lembro que ela fez um estudo em um determinado local. Você pode aplicar o mesmo estudo em outro local, tá? Você pode aplicar o mesmo estudo em outro local. O que eu te disse que você não pode escrever o que ela escreveu, a mesma coisa que ela escreveu, tá? Porque Tá. daí tu tá plagiando, mas você pode aplicar o mesmo estudo, e inclusive você pode comparar depois que o teu estudo com o estudo dela. Você vai encontrar tal resultado e ela teve tal resultado. Pode-se fazer um paralelo entre dois estudos, tá? Ah, Ela entendi. encontrou um resultado assim, você encontrou o resultado X. E também Certo. é bem interessante, bem interessante. Ela fez agora, aquele TCC era de quando? Deixa eu só dar uma olhadinha, professora, que eu Eu não me até... lembro, Foi em 2015? 2012, professora. Lá em Goiânia. 2012. É, Uhum. 2012, então interessante isso. Em 2012, tinha um determinado dado, determinados dados, determinada situação. Uhum. Então, por isso que até é interessante aplicar o mesmo questionário, não com os mesmos contadores, é claro, Certo. com outros, mas em 2020, qual é a situação que nós temos? Tá? Entendi, professora. Vai ser muito interessante, um trabalho muito bom, que vai ficar um trabalho muito bom, porque daí você pode fazer um comparativo, tá? Vai Tá ficar bom. um artigo passível de ser publicado facilmente. Aí eu volto a dizer para você, escreva tudo que você for escrever, escreva com suas palavras, Sim. e, claro, e se você copiar, o que você copiar, você copia, coloca entre as pinhas, né? E Uhum. diga a página, o autor e o ano que você tirou. E Certo. não esqueça de colocar os autores lá no final. Tu não pode deixar fora os autores, tá? Uhum. Isso é muito importante. Muito, muito, Eu, muito importante. eu tenho outro artigo também, professora, porque eu já tô correndo atrás da questão das informações, né? Aí eu vou pegar a lei em si, vou pegar outro artigo que a contadora do município ela tem um artigo publicado a respeito, não é sobre a lei da responsabilidade fiscal, mas ela citou, tem um parágrafo lá que ela disse, ela fez na metodologia dela também sobre a lei da responsabilidade fiscal, e eu vou fazer bastante pesquisa a respeito também, para pegar bastante conteúdo para estar analisando também, professora. Ela já publicou o artigo dela? Já, professora, já E aí publicou. você pode citar o artigo dela, porque se ela publicou, você pode usar alguns dados que estão no artigo dela e citar ela, tá? Uhum. Tá bom, Pode professora. citar, tá? Pode citar, certo? Certo. E procure sempre referências de 2015 para cima, é melhor, sempre bem atuais. Então, você faz esse contexto histórico lá do começo, né, que tu faz uma introduçãozinha, não escreva muita coisa, porque o artigo é no máximo de 15 páginas. Certo. Então, faça como é que a gente diz, é como se você fosse contar uma história, né? Contextualiza a história da contabilidade pública e chega até os dias de hoje. Isso você faz uma introdução ali e depois você faz um referencial teórico sobre o que você vai escrever. Assim, o que eu vou dar de dica para vocês?
O referencial teórico, a gente escolhe no máximo 5 palavras-chave, tá? O que são essas palavras-chave? Aquilo que não pode faltar no artigo. E aí, se não pode faltar no artigo, essas 5 palavras-chave são as referências que você vai ter que ter no seu artigo. Então, por exemplo, lei de responsabilidade fiscal, né? Responsabilidade fiscal, lei, são 2 palavras, então, isso aí já são 2 palavras, já tem que estar escrevendo. Então, são 5 palavras que pode ter. Então, toda e qualquer, as 5 palavras são as referências que vocês têm que buscar lá no referencial teórico. Serve para os outros, para a Bruna, que está escutando, e a Natália também. Tá bom, mais professora. alguma coisa, Elisângela? Não, professora, de momento, por enquanto, porque eu não me inteirei bem ainda do assunto, seria isso mesmo. Tá, então, para vocês que já estão ali, a Natália me perguntou, acho que foi segunda, eu não pude dar atenção para ela segunda, e até 9 da noite eu olhei no e-mail, depois, ontem eu acabei, consegui dar uma olhada, e que eu trabalhei direto final de semana, e segunda e tudo, não pude olhar. Então, ela me mandou um TCC, ver o que eu achava da ideia, eu disse ótimo, e daí a gente já trocou algumas informações, então por isso que ela já está mais adiantada, ok? Então, vocês também poderiam ter feito isso, para mim já, para vocês terem chegado aqui hoje, ao menos com o objetivo do trabalho de vocês, sabendo o que vocês gostariam de fazer, tá? Mais alguma coisa, Elisângela? Não, professora, de momento seria isso. Tá, eu vou dar uma olhada no questionário que está naquele TCC, eu vou dar uma olhada nele e eu te digo alguma coisa, tá? Tá bom, professora, obrigada. Bruna, vamos lá, Bruna. Hoje é só artigo que nós vamos falar. Bruna, é Kine? É Kine mesmo? O que você trouxe hoje, Bruna? O que nós vamos fazer hoje? Qual é o tema que você vai trabalhar no seu artigo do semestre? Bem-vindo, Cleiton. A Bruna está chegando em casa, ok. Elisângela está ok? Natália, o trabalho da Elisângela te ajudou alguma coisa ou não? Natália? Oi, professora. Eu consegui absorver bem pouco o que a Elisângela falou sobre o tema dela, porque o áudio meu tá bem baixinho. Ai, que horror! Tenta sair e voltar de novo. Será que não está com problema no teu celular? Você não está com volume muito baixinho no celular? Eu vou sair aqui para ver se dá uma melhorada. Ou tenta colocar o fone. Você está de fone? Não. É o fone, tenta colocar um fone, aquele fonezinho de celular mesmo. Ele ajuda bastante, porque às vezes é isso, sabe? O meu celular, sem estar no fone, não consigo ouvir. Tenta sair, voltar de novo, ou coloca o fonezinho. O fone tá, Bruna? A Natália, não Bruna. Eu vou tentar de novo. Tá. Cadê a Bruna? A Bruna foi embora. Tava aí, a Bruna foi embora. A Elisângela continua. Cleiton. Boa noite, Cleiton. Oi, professora, tudo bem? Tudo. Vamos lá. O que você tem do teu artigo, Cleiton? Só um minutinho, professor, deixa eu só abrir aqui. Eu acho que o Pedro ainda não entrou, né? Não entrou. Tá, então deixa eu só pegar aqui o nosso trabalho. A gente iniciou com a introdução dele, né? Uhum. Deixa eu apresentar para a senhora, só um minutinho. Vocês vão apresentar? Sim, brevemente só queria apresentar o escopo inicial, só para dar uma olhadinha, mas basicamente toda a situação e a nossa forma, a metodologia, enfim, eu comentei na última aula, né? Então a ideia
é fazer um comparativo entre os gastos públicos com o crescimento econômico nos últimos 10 anos, como a senhora sugeriu, né, professora? Fazendo, inclusive, um comparativo entre o aumento de despesa ou a baixa de despesa com a receita também, a arrecadação da União nesse período também. Então, basicamente, é essa a ideia. Nós fizemos já um escopo, já iniciamos com a introdução, né? A gente já iniciou escrevendo um pouquinho ele ali com uma introdução. Basicamente seria essa introdução que eu ia apresentar a senhora, não sei se cabe aqui no momento. Ou... Sim, sem problema. O Pedro chegou? Tá aí, boa noite, Pedro Iago. É o Pedro Iago, teu colega? Isso, exatamente, professor. Chegou aí o cara. Tá. Você quer apresentar? Boa Boa noite, noite, Pedro. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo. O que vocês têm para me contarem hoje? É Pedro Iago, Cleiton e quem mais o grupo? É só nós dois mesmo, professor. Deixa eu anotar aqui. Pedro, Iago, com H. Pedro, Iago e o Cleiton, né? Isso, exatamente. Ok. Vocês querem apresentar? Querem colocar na tela? O que vocês querem fazer? Eu vou apresentar aqui, professora, então, só a introdução, para ver mais ou menos qual a nossa linha inicial. Estou encontrando aqui só abrindo o e-mail que a gente está fazendo no Drive. Eu já compartilho aqui, se a senhora puder me dar só 5 minutinhos. Sim, acabei me atrasando aqui para chegar na aula. Eu aguardo, sem problema, eu aguardo. Eu estranhei hoje, todo mundo se atrasou. Eu já estava até começando, estava explicando que ninguém tinha aparecido e que eu estava aqui e ninguém tinha vindo, né? Imagino. Professor, então vou compartilhar aqui a tela. O Pedro, se quiser, Pedro, a qualquer momento também contribuir. Eu estava comentando com a professora o objetivo do artigo e mais ou menos o que a gente fez até o momento. Vou compartilhar então aqui, gente. Eu não sei quando está chegando o áudio para eu ouvir. O quê? O que, Pedro? O áudio está chegando bem para você? Sim, eu estou ouvindo muito bem. Vocês querem que eu desligue a câmera para ficar melhor para vocês? O áudio está bom. Está bem? Não, é que a minha internet aqui me deixou na mão hoje. Tá. Eu fiquei na mão hoje cedo. Evolução dos gastos públicos. Daí eu estou pelos dados móveis, está travando bastante. Os dados móveis. Evolução dos gastos públicos comparados com a produção nacional. Os gastos públicos, só um pouquinho, para ali. Volta no título. Evolução dos gastos públicos comparados com a produção nacional. Os gastos públicos da onde que vocês querem ver isso? Da União. Então coloca ali, tá? Senão eu... Ok, ficou ótimo. Tá. O resumo é a parte final, tá? Isso, exatamente. A gente pulou direto para a introdução, professor. Eu vou ler mais ou menos o que a gente colocou, daí a gente foi colocando as referências. O presente artigo tem por objetivo analisar os gastos públicos do governo federal e realizar um comparativo com o registro histórico, Isso aqui é resumo, isso aqui entra no resumo, tá? Resumo? Isso aqui, ó, deixa eu ver, deixa eu só tirar o que aparece aqui. Positivo. Até aqui no econômico vai no resumo. Até crescimento econômico do país. Isso. Então, não sei se a gente acabou não fazendo um resumo no lugar da introdução. Não, pode ser. Mas isso aí já coloca para o lado de cima, já copia e cola e coloca lá no resumo. Tá, ok. Não sei se é possível fazer isso agora. Sim, já vou fazendo aqui. Já coloca isso ali e já tira lá de baixo, que normalmente depois a gente esquece. Então, aí está o objetivo. O presente artigo tem por objetivo analisar os gastos públicos do governo federal e realizar um comparativo com o registro histórico da produção nacional com base no PIB, Produto Interno Bruto,
Entre os economistas, há um consenso que os gastos públicos podem ter efeito positivo no crescimento econômico do país. Ok, existe um consenso. Agora vocês vão ver o que é. Ok, está ali no resumo, está certo. Pode tirar aqui daqui de baixo, daí você tira da introdução essa parte. Uhum. Daí a referência aqui também, né? Não, pode deixar ali, depois tu vai ajeitar ali, deixa ali. Deixa Tá. ali. Depois vocês vão precisar ela em algum momento, então pode deixar ali. Ok. Pode deixar ali. Deixa ela ali, é melhor deixar ali, depois... Tá? Aqui você, porém, na prática, tal base teórica pode não ter... vocês tiraram de algum lugar, né? Ok. Não, aqui não nós escrevemos. Na verdade, a referência é só o que está sublinhado, né? Tá, ok. Pode ir indo, então já começaram, tem a introdução, já tem um comecinho, já tem um objetivo, que era isso, o desenvolvimento, depois vocês vão fazer, que é... E aqui o que acaba sendo nosso objetivo também, comparado os gastos públicos com o produto interno bruto, pretendemos avaliar se há uma relação entre os investimentos do governo federal e o aumento da produção nacional, evidenciando com base em dados do portal de transparência a efetividade da gestão pública. Tá. E agora, daí, depois vocês vão para o referencial teórico, né? Desenvolvimento, que é o referencial teórico. Vamos ver o que vocês colocaram ali. A gente não chegou a escrever ainda, professor. Ali é o referencial teórico, tá? Eu vou colocar aqui. A gente só colocou aqui, bom, a conclusão. Sim. A gente já foi deixando só... você colocou aqui, ó. Aqui as referências bibliográficas, ok, exatamente. Correto. A gente já foi então, deixando vamos colocar uma ordem ali abaixo, aqui, ó, referencial teórico, ali onde você colocou, ali, ó, aqui, ó, coloca logo abaixo, mais para baixo, metodologia, ali deixa ali, referencial teórico, metodologia. Deixa eu só subir, então, novamente. Isso. Metodologia. Depois tu coloca resultados e considerações finais aqui embaixo, que é a conclusão. Ok? Considerações finais. Tá? Voltando lá em cima, a gente sempre coloca considerações finais, tá? Voltando lá no resumo, vocês já escolheram as palavras-chave? Não, né? ainda não. Aqui coloca embaixo do resumo aqui palavras-chave. Palavras-chave, no máximo 5, tá? Então, antes de vocês terem chegado, eu estava falando para o pessoal que estava ali, que as palavras-chave são aquelas que não podem faltar no artigo. Ou são assim, quando eu vou procurar um artigo, eu procuro pelas palavras-chave. E aí, essas 5 palavras que tem ali são as referências que você tem que fazer lá no referencial teórico. Então, se eu colocar lei de responsabilidade fiscal, eu tenho que escrever sobre a lei de responsabilidade fiscal. Se eu colocar tributos, eu tenho que falar o que é um tributos, sabe? Então, toda palavra, as 5 palavras que você colocar aqui, eu tenho que fazer no mínimo de 2 parágrafos, cada um deles para referenciar. Tá? A metodologia... tu está fazendo ali ainda. Eu só vou tomando nota só para não esquecer depois. Tá. Metodologia, professor? A metodologia é como que você vai fazer a pesquisa. Então, você já me disse que tu vai fazer um comparativo, vai ter planilhas, pelo que eu sei, tu vai buscar no portal da transparência, né? E aí você vai ter um corte transversal. Qual é o período? Esse corte se chama corte transversal. Qual é o período que vocês vão fazer? 10 anos, professor. 10 anos. Então, com corte transversal de 10 anos. Então, 10 anos. Coloca esse corte transversal 2009 a 2019, né? Corte transversal
coloca 2009 a 2019. Ok? Então tá, é o corte transversal de 2019. Aí, uma outra parte que eu tenho que... E aqui dentro da própria metodologia, você vai dizer o porquê que você pegou esse período. Uma pequena justificativa dentro da própria metodologia, uma pequena justificativa. Tu vai dizer o porquê que tu pegou esse período. Lembra por que vocês falaram que pegaram esse período? Lembra esses dias? O que a gente falou? Para ter como se diz ainda, uma amostra maior para a pesquisa. Uhum. Exato, porque a gente pega vários trocas de governos, né? Nós pegamos a troca de governos, nós pegamos crises econômicas, crises políticas, né? Tu não vai, mas isso foi porque alguém vai pedir. Mas por que pegou? Por que pegou 2009 a 2019? Por que não pegou 2010, que é um ano redondo? Por que não pegou não sei o quê? Então isso a gente vai justificar. Uhum. Perfeito. Então, na metodologia, uma pequena justificativa. Ou também Caberia aqui, professor, desculpa, caberia a gente colocar algum dado, tipo assim, trazer a questão das trocas de governo que ocorreram nesse período, ou é muita informação, trazer um pouquinho das crises políticas que ocorreram? Sim, ali é muita informação. Tu poderia colocar uma palavra, crise política, é uma questão, lá na tua palavra-chave, crise política, que daí tu faz no referencial, nessas tuas referências, aí já justifica por que tu vai fazer. E aí, quando você está terminando a tua introdução, volta lá bem no finalzinho da tua introdução. Já vamos colocar ali para você não esquecer. Aqui, ó. A presente pesquisa justifica-se, pode colocar ali. A presente pesquisa justifica-se por incluir um período onde houveram, né, daí isso que a gente estava falando, né, trocas de governo, crises econômica, pós-crise econômica dos Estados Unidos, a bolha, ai meu Deus, agora não me vem o nome. Imobiliária? É isso, dos Estados Unidos, que afetou o mundo, o impeachment do governo, e todas essas questões, você aqui, por isso que tu vai justificar aqui, e depois lá embaixo na tua metodologia, tu pode só dizer, conforme justificado na introdução, foi utilizado esse período, né, sem grandes rodeios. Uhum. Se fosse num TCC, você ia fazer uma justificativa. Tecnologia. O que, Pedro? Nesse período, eu acredito também que teve bastante influência da tecnologia, né? Tecnologia? Tanto nos gastos como no investimento do governo, né? Sim. Uhum. E aí vocês vão fazer uma pequena justificativa lá, né? Mas não vão inventar, justificando por isso e por isso, né? Vão dar um bom embasamento, né? E aí está justificado porque depois lá na metodologia o corte transversal do período de 2009 a 2019, porque compreendeu os períodos já justificados anteriormente. Ok, quem quiser volta lá e lê o porquê que vocês pegaram só aquele período. Perfeito. Se vocês fizerem isso aí, vai ser como a Elisângela também vai fazer um artigo bem bom. Ela tem um assunto já está bem limitadinho, assim, já está com uma linha boa, vai sair uns artigos bem bons. Uhum. Tá? Eu acho que estou bem contente. Okay? Professor, só uma dúvida. A introdução, como que
que a gente poderia fazer assim para ficar mais evidente, porque como a senhora comentou aqui, o que a gente acabou escrevendo como introdução seria o resumo. Tu pode... Qualquer ideia que poderia falar. Assim, pode falar. Eu tenho mania de já ir falando que vocês... falando antes, pode falar. Não, eu só queria ouvir uma dica da senhora para escrever a introdução. Tá, volta lá no comecinho da tua introdução, deixa eu só ver teu título mesmo. A evolução dos gastos públicos da União comparados com a produção nacional. Com a produção nacional. Então, tu pode começar como se fosse uma historinha, né? Os gastos públicos, né? Tu pode falar dos gastos públicos, quando que eles começaram a surgir. Aquela história, assim, que eu já mostrei para vocês, como é que começou a contabilidade pública, começou quando, né, para medir os gastos públicos, né? Faz essa contextualização, assim, meio que histórica, mas não muito longa, né? Para ser mais rápido, né? Para ser rápido. E gastos públicos comparados com a produção nacional. E aí também tu pode dizer, nós temos uma produção nacional de tanto, que ela está crescendo ou não, tu pode fazer algumas, e vai falando, vai fazendo um alinhamento aqui dos gastos públicos, a União e a produção nacional. Tu trabalha nesses temas ali, vai fazendo como se tu estivesse contando uma história, vai fazendo um relato. Tá? Você busca esses dados e tu pode referenciar também, sem problema, pode fazer a referência. Uhum. Porque tu está dizendo a evolução dos gastos públicos, né? Quando que começaram a ser medidos os gastos públicos? Lembro que eu passei aquela história para vocês de quando que eles começaram a medir, né? A contabilidade pública começou a surgir quando? Ela começou a ter, tinham que medir isso e mais aquilo, aí começou a ter gastos, começou a ter custos, começaram a ter que abrir os portos, né? Criar os armazéns gerais, começou a ter gastos públicos, eu tinha gastos, eu tinha receitas, então começou a ter essa produção, né? Comparado, e aí tem que ter uma produção. Uhum. Aí eu tenho os gastos e eu tenho uma produção. Perfeito. E quantas referências é interessante colocar, tipo assim... Não tem a quantidade. Não tem quantidade. Quanto mais a gente referenciar, melhor. Mas quanto mais recente ainda as referências, melhor. Mas não tem quantidade, sabe? Não tem. Não, bacana, então, professor. Não tem. Aí deixa eu contar uma coisa para vocês agora, me esqueci. Essa semana, então, quando eu comecei a fazer essas webinars ali para a FacVest Internacional, com o pessoal da Índia e tal, foi por acaso, comecei lá em maio ainda, que eu recebi convite para falar numa webinar lá de uma universidade, agora não me lembro o nome da universidade da Índia, foi o dia 5 de maio, até a minha primeira palestra que eu fiz, e aí comecei a ter bastante contato com esse pessoal da Índia, e essa semana um deles me chamou e pediu amizade no Face. Eu aceitei, né? Olhei, era professor, assim, aceitei. E ele começou a falar, e copiou um texto e colocou para mim, né? E ele me disse, eu falo indiano e escrevo muito mal em inglês. E eu, meu Deus, eu não conseguia entender. Digo, mas esse texto não é estranho aquelas palavras, né? Em português. Daí eu perguntei, o senhor fala português? Não. Aí, até que eu fui entender, né? Daí ele copiou todos os autores, e aí ele perguntou como é que era o meu nome, daí eu disse, né? Ele perguntou todo o meu nome, eu disse, daí ele disse, isso aqui é teu. Aí ele achou, eu citei ele na minha tese de doutorado, numa única hipótese que eu tinha, que eu precisava, eu só consegui um artigo no mundo que confirmava a minha hipótese, e era ele, o artigo dele lá da Índia, e o cara de mais um do Japão e um da China, não me lembro onde, os autores. E ele estava muito feliz, nós muito felizes, assim, e ele dizia, I rap, e eu dizia, meu Deus, aí eu perguntei, eu escrevi seu nome errado? Ele disse, não,
Eu estou muito feliz que você citou você citou na sua tese de doutorado o meu nome. Então, assim, para você ver, às vezes a gente cita os autores, né? A gente nem sabe quem que é. Cara, lá do outro lado do mundo, eu citei ele na minha tese, ele estava super feliz. Eu acabei convidando ele para fazer uma palestra na FACVEST, mas só para o ano que vem, porque esse ano eu não tenho mais calendário, não tenho mais espaço para palestrante, né? Então, assim, como é interessante a gente citar certos os autores. Então, desculpa, eu só lembrei quando você perguntaram a quantidade de autores. Não tem quantidade de autores. Quanto mais autores a gente colocar, sinal de que a gente pesquisou, né? E no meu caso da tese, eu estava dizendo um tal assunto que poderia ser confirmado, tal hipótese, mas eu precisava que um autor me dissesse aquilo. Daí eu encontrei lá esse cara na Índia, que já tinha feito uma pesquisa e tinha testado que dava certo, né? E aí ele achou, eu não sei onde que ele achou meu nome, ou sei lá se alguns outros professores, né? Ele foi pedir amizade, viu meu nome e procurou e me encontrou. Mas estava muito feliz o indiano lá que eu tinha citado ele na minha tese, tá? Então, Pedro, Iago e Cleiton, eu acho que vocês estão no caminho já, assim como a Elisângela está no caminho, e aí os outros foram embora, porque daí não fizeram e desapareceram. Falem comigo, por favor. Bacana, professor, que bom. Então, agora eu acho que é só se debruçar mesmo e iniciar, continuar, na verdade, iniciar ele, né? A gente fez muito rapidamente essa introdução, mas eu acho que aqui a gente vai conseguir sim ter um artigo bem bacana. É só também agora pegar esses dados, né, do governo. Aproveitando, professor, uma outra situação. Esses dados do governo normalmente se trabalham são 10 anos, né? Então a gente vai trabalhar aí com bastante dados. A senhora recomenda a gente usar principalmente tabela, gráfico, ambos? O que ficaria melhor? Aí tem que ver, assim, porque geralmente a gente faz tabela para depois poder fazer o gráfico, né? Sim. Tem que ver o que você ocupa mais espaço. Daí tu vai ter que selecionar 10 dados mais relevantes, alguma coisa, porque tu não vai conseguir colocar todos, sabe? Então a gente vai pegar assim, aí, por exemplo, tu vai citar os 10 gastos mais relevantes, um exemplo, né? Os 10 mais relevantes, porque se você vai citar não tem como você colocar todo. Então tu pega, vamos assim estabelecer os 10 mais relevantes, o que tem o maior número, né? Então, usa assim um critério, os 10 gastos mais relevantes, as 10 receitas mais relevantes, os 10 não sei o que, esses dados, porque não é um TCC, não é uma tese, não tem muito espaço. Então, a gente vai ter que trabalhar com equidade, assim, pegar todos os dados reais, mas assim, de forma sucinta, e que seja claro, né? Então, trabalha com os 10 dados maiores, 10 despesas maiores, ok? Faz uma relação. Lembrando que se você faz a planilha, não precisa fazer o gráfico, né? Para o artigo. Ou você faz o gráfico, ou você faz a planilha. Um dos dois. Perfeito. E o número de páginas é assim interessante falando em artigo, professora? É no máximo 15. Todos os artigos é no máximo 15. Perfeito, então. É no máximo 15, tá? É muito difícil ter um artigo que passe de 15 páginas, muito difícil. E principalmente os nossos de contabilidade, na nossa área de contabilidade, eles são 15 páginas. E as revistas estão diminuindo. Então, assim, eu quero publicar os artigos de vocês. Eu tenho um é da Elisângela, né, Elisângela? Da Elisângela do semestre passado. Isso, professora. Que não recebi retorno ainda, tá, Elisângela? Que também ela fez com tabelas, um artigo, ela teve uma pesquisa bem boa também, então vale a pena, tá? E também no caso da Elisângela, e tem um outro de uma outra turma que eu apresentei num congresso semana passada, que é do pessoal de engenharia,
que eu passei para o professor coordenador também e pedi que ele atribuísse vale 3 horas, alguma coisa, que ao menos para os alunos desse como atividade complementar, né, para incentivar os alunos. Então, eu sou uma pessoa que eu incentivo sempre a pesquisa para os alunos, e é uma forma, assim, como eu disse, nós, em toda e qualquer disciplina, é impossível o professor passar tudo. Então, toda e qualquer disciplina, e o assunto que vocês pesquisarem, que vocês fizerem isso, vocês se tornam especialistas naquilo. Porque vocês acabam querendo pesquisar cada vez mais, buscar mais, e vocês vão ficar sedentos para essas informações. Vocês mesmos querem buscar mais essas informações. Então, ninguém mais do que vocês vão saber daquele assunto. E a mesma coisa quando eu digo para o aluno, quando ele vai para a banca do TCC. A primeira coisa que eu pergunto, eles estão nervosos e tal. Digo, você fez o teu TCC? Fiz. Então, para que tu está nervoso? Ninguém sabe mais do que você. Você fez tudo. Se você fez todo o teu TCC, ninguém, nem os professores, ninguém sabe mais do que você. Porque você é o especialista nesse assunto. Ok? Mais alguma coisa, gurizada? Eu estou aqui até às 8, estou aqui por vocês. Estou aqui para ajudar vocês. Hoje a aula era só para o artigo, tá? Então, o que eu tenho, assim, com certeza, o grupo de vocês que está aqui, os grupos de vocês que estão aqui, vão sair na frente, que a gente já conseguiu tirar algumas dúvidas, já olhou. A Elisângela me passou na segunda, eu olhei um TCC que ela me mandou, ela teve uma ideia, o Pedro, o Cleiton, está aqui, trouxe as ideias, e a gente está trabalhando. Que pena que a Larissa e a Bruna saíram. A Natália, era a Larissa e a Natália saíram. Fiquei triste que elas foram embora. Professor, eu estou satisfeito. Não sei se o Pedro tem alguma dúvida, mas eu acho que a senhora conseguiu contribuir bastante com o nosso artigo. Agora, como eu disse, é só a gente sentar e buscar os dados e começar a escrever mesmo, baixar a cabeça e escrever, né? Por exemplo, não sei se eu compartilhar uma tela com vocês, eu vou tentar ir para mostrar onde vocês, artigo do Google Acadêmico, tá? Eu vou tentar compartilhar uma tela com vocês, deixa eu ver, vamos ver se eu consigo fazer isso com vocês, tá? Daí eu vou minimizar para vocês enxergarem, ok? Só não olhe para a minha área de trabalho aqui, que ela é danadinha, tá? A minha filha que briga comigo muito. É no Google Acadêmico, tá? Aí vamos lá, aqui no Google Acadêmico, não é esse acadêmico aqui, porque ele é espanhol. Então, aqui, se eu colocar aqui, vamos colocar Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Estão enxergando? Sim, professora. Responsabilidade fiscal. Nossa Senhora. Ok, ó. Tá aqui, ó. Ó, o artigo. Geralmente os PDF é melhor, ó. Contribuição da Lei de Responsabilidade Fiscal para o avanço da economia no Brasil, para a contabilidade no Brasil. Olha aqui, esse aqui é de 2005. Transparência na administração pública, que mudou depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, um estudo exploratório em 6, deve ser o quê? Não sei, vamos aqui só para ver. Deve ser em 6, não sei, vamos ver se eu consigo abrir. Ó, revista de contabilidade da Faculdade da Bahia, ó. Transparência na administração pública, o que mudou depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, um estudo exploratório em 6 municípios da região metropolitana de Salvador. Então, aqui tem, ó, vamos ver o artigo. Aí vocês abrem um artigo, tem alguns que são pagos, né? Daí vocês não vão baixar o artigo, né? Vamos ver aqui o que eles têm. Ó, tem uns, aqui, ó. As palavras-chave, ó, Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos ver.
governo, sociedade. Vamos ver o que eles fizeram. Tem tudo aqui, ó, olha bem. Então, vocês, no Google Acadêmico, vocês têm aqui, ó, eles fizeram municípios, ó, daí eles fizeram os municípios, a população, o ID do município, não sei o que eles fizeram aqui, ó. Aí eles fizeram uma tabela, né? Então, é isso que vocês devem fazer. Os autores, ó, aqui, esse artigo tem, eu acho que tem quantas páginas? Nem olhei, mas não tem muitas páginas. Professor. É 14 páginas, tá? Então, olhem aqui, ó. Considerações finais. Conforme ficou evidenciado, a transparência da gestão fiscal ainda não está assegurada por meio da participação popular, conforme a lei. Então, vocês viram que daí vocês baixem um artigo ou só olhem. E aí, se vocês querem citar alguma coisa que vocês, digamos assim, ó, aqui, ó, digamos, se esse pedaço aqui, ó, se vocês forem pegar esse pedaço aqui, estão vendo que não tem nenhum autor aqui, vocês estão enxergando onde eu marquei? Enxergaram? Não, professor. Não? Vocês não estão vendo o artigo? Sim, a gente está enxergando. A senhora comentou se não tinha nenhum autor, né? Não, sim, vocês estão enxergando aqui onde eu marquei? Sim, estamos Estão vendo que não tem nenhum autor? Estão vendo? Sim. Uhum. Tá. Daí, se vocês pegarem esse pedacinho aqui, o autor é o dono desse artigo, ó. Esses aqui, ó. Quem escreveu aquilo lá foi esses aqui. Daí, se vocês pegarem aquilo lá, vocês têm que citar esse autor aqui, esse aqui. Não, bacana. Tá? E aí, se eu quero saber quem são os autores lá desses aqui, ó, vamos voltar lá, vamos ver se eu consigo voltar lá e ensinar uma coisa para vocês. Tá? Aqui, olhem bem onde eu vou, tá? Aqui, se eu quero pegar os autores desse... Estão enxergando nesse negocinho aqui, ó? Sim, Tá aqui os autores, ó. Daí vocês copiam e colam lá embaixo. Nossa, que massa. Gostaram? Muito bom. Tá, já tá aqui, ó. Eu utilizava um site para fazer essas referências bibliográficas. É? Eu utilizava um site para fazer essas referências, daí botava o nome botava se é artigo, se é livro, botava os dados, tudo, digitava para depois sair assim. É. Tá, mas que site você utilizava? Deixa eu procurar aqui, professor. Mas também tem, porque às vezes não tem aqui, né? Porque aqui, ó, tem a BNT, e aqui tem a APA, às vezes não tem, né? Então a gente tem que saber. Daí se tem esse site, tu escolhe, né? Aqui, ó, se for a APA, daí tá aqui, daí tu escolhe, ó. Se for esse aqui, né? Aí você escolhe, daí, lembra que eu disse, ó, se eu quero citar o autor lá do artigo aqui, né? Sacramento, Ana, Rita, vamos ver se é o mesmo, vamos lá. Quem era o autor desse livro aqui, desse artigo? Onde é que estava aqui, ó? Sacramento, né? Olha aqui, e esse outro aqui, então estava certo lá, então já estava certinho. Daí vocês copiam e colam lá nas referências, lá embaixo já está pronto. Vocês viram onde eu peguei? Querem que eu volte? Aqui, ó. Embaixo, ó, disso aqui, ó. Aqui, ó, tem o título, aí aqui embaixo tem uma estrelinha, citado por 97, artigos relacionados, aí tem a estrelinha aqui, ó. E aí vocês só clicam e copiam, já tem todos os dados, ó. Ganharam a noite. Aham. Tá Mas bom? bem, ótima dica. Obrigado. Parar a apresentação. Então, por mim, a aula de hoje era isso. Eu estou por vocês. O que vocês têm de mais? Estou por vocês. Por mim, professora, de momento, seria isso mesmo. Tá? Ganharam, só de copiar as referências aí, vocês ganharam. Aula? Nossa, já ajudou bastante.
Eu uso o Google Acadêmico para procurar os artigos, é o melhor lugar que tem, não tem outro lugar. Google Acadêmico, não no Google comum, no Google Acadêmico, tá? E eu uso direto, porque ali eu tenho artigos do mundo inteiro. Inclusive, uma coisa que eu dizer para vocês, nós aqui no Brasil, professores, nós somos obrigados a ter o currículo Lattes, né? Que é um link que a gente tem que qualquer pessoa, quando manda teu Lattes, a gente só clica naquele link e manda, e as pessoas acessam. E fora do Brasil, principalmente, é o Google Acadêmico, que daí você tem que se registrar no Google Acadêmico e ele cria um link. Então, e foi lá que esse professor me encontrou. Porque depois que eu comecei a ter contato com esse pessoal da Índia, e a gente formou grupo de pesquisa, eu tive que fazer o Google Acadêmico, e agora que eu me lembrei, ele disse que foi lá que ele me encontrou, no Google Acadêmico, que ele encontrou. Então, viram como não é ruim? Bem bacana, conectados pela tecnologia. Conectados pela tecnologia. Eu tenho feito webinar, ali, eu fiz um projeto de extensão para a FACVest, até o dia 5 de dezembro, todo mês tem um webinar internacional, um tema, todo mês, todo final do mês. Esse mês, por acaso, já tem duas, tem uma agora sexta-feira, que é sobre educação, que é sexta de tarde às 5 horas. É o único que é fora, que é do sábado, senão é sempre no sábado de manhã, das 9 ao meio-dia, 1 hora. Esse de sábado agora é só brasileiro, os outros é tudo internacional. Sempre, sempre. Agora o próximo tema, do dia 26 de setembro, é ensino e educação remota. Educação moderna, alguma coisa, literatura moderna, ensino moderno. Tem um palestrante de Bangladesh, 2 da Índia e um da Malásia, e um do Brasil. Bem bacana, né, professor? Tá no portal da FACVest, tá? É 4 horas de atividade complementar para vocês. Vou dar uma olhadinha ali. Tá no portal. Bom, tem um custo, né, professora? Hã? Tem um custo, né? É R$23, se eu não me engano. Não, bacana, vou dar uma olhadinha, professora, ver se consigo fazer. Beijo no coração de todos e até a próxima semana. Até, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, professora, boa noite para todo mundo. Boa noite, até. Vamos fazer um bom artigo aí, tem que sair no mínimo 2 artigos muito bons dessa turma. Isso, boa noite. Sim. Tchau. Posso contar com vocês? Pode, professor. Sim, sempre. Então tá. Sempre? Então tá bom. Tá? Boa noite, tchau, tchau.